E aí, meus amigos, como é que vocês estão? É mais um cara a cara aqui para vocês. E agora, para a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá chegando no fim, essa reta final de Brasileirão, a gente tem o prazer novamente de receber o Matheus Maciel, que cobre o Juventude, que acompanha o Juventude, que viaja o Brasil e o mundo atrás do Juve para falar um pouquinho desse time que a gente enfrentou lá atrás no primeiro turno, vitória do Juventude, e sempre foi complicado enfrentar o time de Caxias do Sul. Matheus, seja bem-vindo, muito obrigado novamente por estar aqui. Eu que agradeço e que a gente possa ir, que possamos fazer um bom programa, né? Para trazer bastante sobre esse jogo, essas duas equipes se enfrentando novamente na Série A, naquele momento lá no primeiro turno, né? O Juventude ganhou no Jacone, mas agora sabe da dificuldade que tem aí jogar no Rio de Janeiro. E no ano passado até empatou, né? Teve um empate. O Jair Ventura era o técnico naquele momento do Juventude. Eu me lembro daquela entrada forte do Souza, viu? Aquilo que marcou, ele recebeu cartão vermelho. Marcou. É triste, né? Porque o Souza, ídolo para alguns, né? Base do Vasco, campeão com o Vasco, e foi expulso. Ficou 3 minutos em campo, foi expulso e terminou a passagem dele rapidamente, essa nova passagem que ele ficou aquecendo a torcida, que ia voltar, um dia ia voltar, mas quando voltou, não jogou nada, mas não jogou nada mesmo, Souza. Tem esse momento contra o Juventude que o Vasco fica com -1 naquela reta final de 2024. O Matheus Maciel, para quem não sabe, repórter, jornalista lá da Rádio Caxias. Como é que as pessoas te descobrem, Matheus, nas redes sociais? Só para a gente já deixar os conformes, os reclames aqui, para o pessoal te seguir lá e ficar mais por dentro do seu trabalho e também do Juventude. Tenho também um material no Instagram, né? A gente acaba postando tudo em relação ao Juventude, ao futebol, né? Porque é o nosso dia a dia quase. Mas é Matheus P. Maciel com 2 L's, né? No Instagram, isso. E também tem no Twitter, que é Matheus P. Maciel com 2 L's também, sempre coloco lá. Para recapitular, o encontro de Juventude e Vasco foi pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, uma vitória de 2-0 do Juventude, com um gol nos primeiros minutos, um pênalti marcado, que até hoje, você sabe, Matheus, não vou dizer até hoje, mas o Vasco, que teve problemas com a arbitragem na sequência do Campeonato Brasileiro, o Fernando Diniz gosta de lembrar aquele pênalti do Piton, que a bola bate na mão mesmo. Assim, acho que pode ser subjetivo, a gente sabe que a arbitragem brasileira está na lupa nos últimos dias, no último mês, mas ele reclama porque outros pênaltis que não foram marcados para o Vasco, em bola na mão ou mão na bola, aí sempre uma comparação difícil. Ele sempre lembra, mas aquele do Piton foi marcado, né? Não teve problema para marcar. E foi marcado mesmo. Foi gol do Nenê, inclusive, se não me falha a memória, na batida de pênalti, e o Juventude venceu o Vasco por 2-0 no Jacone, e um Vasco, né? E um Vasco que naquela época vinha de um 6-0 contra o Santos, então estava no momento de empolgação da torcida, e parecido, talvez, não agora por causa das derrotas, mas parecido numa empolgação que a torcida tinha de brigar pelo G7, até pelo G6 do Campeonato Brasileiro. Um Vasco que tem apresentado problemas que apresentou no jogo do Juventude. O Fernando Diniz tenta mudar o time, lançando o time para o ataque, perdendo, né? E aí abre espaço para contra-ataques e se desorganiza o meio-campo. Esse é o momento atual do Vasco, Matheus. E o Juventude, que venceu o Sport num confronto de vida, eu vi muita reportagem falando isso, Matheus, que era o confronto da vida do Juventude. Venceu o Sport na Ilha do Retiro e conseguiu essa vitória, né? E agora vem para o Rio de Janeiro seguindo esse mote, esse ímpeto para conseguir sair da zona do rebaixamento e sobreviver na Série A. Como é que está o momento do Juventude? É um momento que essa vitória contra o Sport
engana ou vem num viés de alta? Como é que se encara esse momento do Juventude, Matheus? Olha só, o Juventude ele vem se encontrando, né? Ele, como a gente falou, tem algumas situações que acontecem, até pelo time estar na zona de rebaixamento. O Carpini ele tenta colocar quem quer jogar, vamos dizer assim, quem realmente vai comprar a ideia dele. Então, ele surpreende na maioria das escalações, ele muda mesmo. O Verón foi titular no jogo contra o Palmeiras, agora contra o Sport ele nem viajou, né? O Batalha, que jogou lá contra o Vasco no primeiro turno, agora não está conseguindo ser relacionado. Então, ele faz isso, não tem medo disso. Eu acho que essa é uma das principais características do Carpini, dessa atitude, né, de ser ele mesmo, assim como o técnico do Vasco, o Diniz, gosto muito disso também. Claro que, pô, ganhou depois, fora de casa, quase 2 meses sem vencer, tinha vencido o Ceará e foi com o Carpini, então os Sim. pontos que conquistou fora de casa, muito com o Carpini, então agora é um time que sabe que ainda dá. Então o Juventude vem nesse momento que não vai desistir fácil, não vai desistir fácil. Pelo hoje o Juventude é bastante elogiado, pelo CT, pela estrutura que tem, né, pela boa gestão que tem, uma boa gestão, você não pode falar, e eles não vão fazer grandes loucuras, né, não vão fazer Não. grandes loucuras, eles fizeram o que podiam, acho que na janela trouxeram aí o Carpini, eu sempre falo dele, mas porque eu acho um bom técnico sim, Sim. tenho carinho pelo torcedor, e o Jandrei, né, olha só, o Jandrei, o pessoal do São Paulo não queria ver ele, aqui ele faz a diferença, cara. Então o Juventude está naquele time do esforço, na garra, pela camisa. Vamos lá, o cara a cara, as expectativas para Vasco e Juventude na 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, sábado às 18 horas em São Januário. A disputa inicia pelos goleiros, né? Jandrei, pelo Juventude, e o Léo Jardim. O Léo Jardim continua fazendo seus milagres por aqui, meu amigo Matheus. Apesar do resultado ruim contra o São Paulo e o Botafogo, as duas últimas derrotas, o Léo Jardim fez defesas daquelas que você fica meio sem entender, assim, com a tranquilidade que ele tem. Como é que tá o Jandrei? Eu me lembro que você falava que o Jandrei vem também no momento bom, né? O Jandrei até teve um jogo contra o Palmeiras, onde ele tem uma falha no Allianz, mas é um atleta. Infelizmente, o Juventude é um time que sofreu muitos gols, né? Algumas goleadas também. Então, acaba expondo o goleiro. Às vezes, o goleiro também se destaca nisso, né? Então, dá para ver que o Jandrei tá num bom momento assim. Ele acrescentou muito para o Juventude, né? Da saída dele, um cara inteligente, que já tem essa ligação direta para conseguir um contra-ataque. Então, embaixo dos paus também, vem fazendo bons jogos, mas o Léo Jardim está num Tá momento num patamar, espetacular, né? Léo Jardim vencendo esse confronto com o Jandrei. O Juventude, a gente estava conversando aqui, meus amigos, o Juventude tem jogado, né? Óbvio que tudo pode mudar, mas o Juventude tem jogado com 3 zagueiros. Luan Freitas, Rodrigo San e o Wilker Angel. Como é que a gente pode encaixar os 3 zagueiros com os 2 do Vasco ou o lateral direito, meu amigo? Podemos começar pelos laterais, né? Que acho que fica mais fácil. Aí depois a gente joga um embate entre volante, talvez seja isso. É. O lateral direito é o Igor Formiga, seria o ala, né? E bate de frente com o PH. O PH que vem nesse momento para lá de positivo de seleção brasileira. O Igor Formiga é um jogador que também chega aqui como, não como uma aposta, mas é um jogador que precisava mostrar, né, para sim ter aí a confiança e ganhar titularidade. Ele já foi utilizado até mais à frente, como até esse sistema ali ele consegue jogar um pouquinho mais à frente, de velocidade. Então, é um atleta que eu acho que assim também acabou surpreendendo. Mas o PH é melhor, né? Tá, É.
no momento, está no melhor momento da No carreira momento da dele. carreira, é verdade. Mas está aí, Vasco com 2-0 nesse confronto, e aí, talvez nos zagueiros, a gente possa colocar o Lucas Luan Freitas batendo com o Carlos Cuesta. Talvez seja esse o confronto. O Cuesta, que vem sendo também, a gente falando de surpresas, Matheus, o Cuesta vem sendo uma grata surpresa, um jogador colombiano que não era assim, conhecido na seleção colombiana, titular na Copa América, na última Copa América com a seleção colombiana, mas não era do nosso conhecimento. Estava meio afastado na Turquia, fez a carreira dele toda na Europa, mas não jogou na Turquia. Vem para o Vasco e vem jogando muito bem. Talvez o jogo mais complicado dele, que ele faz o pênalti, inclusive, e dá o primeiro gol do Botafogo, foi ontem, porque ele estava sendo elogiadíssimo e vem sendo elogiadíssimo. Dá para fazer também uma régua só de um jogo do jogador, Carlos Cuesta. Mas para você, como é que se encara esse embate com o Luan Freitas? O Luan Freitas é um jogador que chegou do Paysandu, irmão, né, do Freitas, que está Nossa! no Vasco da Gama. É isso aí, a gente sempre confunde. Lucas Exato. Freitas, O Luan Luan Freitas. Freitas. Do nada sai no meio da jornada um Lucas Freitas. Estão os Sim. dois iguais, né? Mas o Luan, vou te dizer que um jogador que acrescentou também, só que agora recente vem de uma lesão que teve no ombro até, mas é um atleta, não é assim, o espetacular, grandioso, está ajudando muito, mas ele não está comprometendo. Eu acho que isso é importante. Mas o Cuesta realmente é um cara que surpreendeu também, porque quando se falava em Cuesta, eu já pensava, tipo, mas Cuesta, será que não é o do aquele, né, do Sim, Bahia? E aí, cara, olha só como é que é o futebol, né? Olha sim, quem tá. Eu não sei vocês, mas eu acho assim, o Vasco está conseguindo ser criativo no mercado, né? Da bastante. forma dele, mas a gente falou de dois jogadores aí, né? Que ninguém dava nada quando começaram o PH e o Jardim também. E eu acho que o Cuesta também, eu acho que foi uma boa. Vou Exato. no Cuesta. E aí, então, a gente tem 3-0, e agora a disputa dos outros, vamos dizer, zagueiros. É óbvio que a gente está fazendo aqui, destrinchando a escalação do Juventude, porque eles jogam em formato diferente. Eu acho que a gente pode colocar o embate entre o Wilker Angel com o Robert Renan, né? Robert Renan, que passou pelo Internacional, não deixou boas lembranças para a galera colorada, né? Meu amigo Matheus. Mas aqui, um jogador jovem, né? A gente esquece um pouco que o Robert Renan ainda é muito jovem e vem surpreendendo justamente pela sua qualidade com a bola no pé. É um cara que consegue impulsionar o time para frente e também é um dos fatores para esse Vasco ter crescido no Campeonato Brasileiro. Como é que tá? O Ângelo é colombiano, não é isso? Se não me falha a memória. Venezuelano. Venezuelano, isso. Ele esteve no Criciúma recente, no ano passado, também teve descenso. É um jogador que teve agora também, vem de um tempo de lesão, né, na coxa. Eu acho que a lesão aí prejudicou ele um pouco, né, as lesões, para ele seguir na zaga do Juventude, né? Então o Juventude sofreu muito, mudou muito o zagueiro esse ano, muito, muito, muito. Ainda tem um Abner no banco. Então, mas é um atleta que também acho que não está abaixo, né? Que não está abaixo. Acho que sofreu muito com essa situação de troca, troca, troca. Uhum. Então, mas, né, o Robert Renan, ele é um Sim. zagueiro técnico, né? Precisa dessa confiança. Claro que algumas situações ele vai ter que ajustar, mas é um atleta que também está no melhor momento. Digo, né? Até botei nos jogadores de vocês aí, mas não estou dizendo que os do Juventude estão muito mal, mas eu acho que pelo momento também, né? É melhor. Então deu entre o Wilker Angel e Robert Renan, deu o Robert Renan, e na lateral esquerda seria Marcelo Hermes e Lucas Piton. Lucas Piton, que talvez dessa escalação do Vasco é o que a torcida fica mais
um pezinho atrás, por mais que seja um dos caras com maior número de assistências do Brasileirão. Você vê que a torcida do Vasco é meio incongruente nesse ponto, mas é porque também o Piton tem suas dificuldades defensivas. Como é que está o Hermes nessa disputa, Matheus? O Marcelo Hermes é que é difícil também dizer, porque ele também acho que não é um jogador que está aqui, tem muitos erros, mas ele acaba jogando um jogo, outro não, ele vai trocando com o Alan Ruschel. Então é difícil, viu? Difícil. Outra vez eu acho que a gente colocou empate, o Marcelo Hermes, não me lembro, mas eu acho que um empate, viu? Sendo que o Piton também tem essas situações que você comentou, né? Positivas e negativas. Pô, vamos dar empate. Eu acho que o Piton, eu acho que ele é um bom lateral, mas nessa aí vamos colocar empate entre Hermes e o bravo Lucas Piton. A gente continua aqui no cara a cara. Agora é uma improvisação, tá, gente? Por causa justamente da escalação dos 3 zagueiros do Juventude. A gente tenta encaixar aqui Rodrigo San com o Barros, né? Barros, que é da base do Vasco, que estava no América Mineiro, e esse aí também é um xodó da torcida do Vasco, o Matheus, porque é um jogador com saúde. A gente falou do Mandaca, esse cara tem uma saúde, é um jogador que, se o Ryan está virando a grande estrela do Vasco, o Barros está ali atrás, numa constância, o Vasco que não perdia com Barros. Como é que, eu sei que não é a mesma função, a gente só está pegando a posição ali da estratégia do campinho. Como é que está o Rodrigo San? Rodrigo San contra o Palmeiras, ele ganhou todas ali de cabeça, mas o time no alto, né? E até jogadas defensivas e ofensivas. Porém, o time acabou perdendo naquele momento 2-0 para a equipe do Palmeiras. Então, acho que contra o Grêmio, ali foi uma atuação onde ele deu mais espaço. A defesa acaba dando espaço nos gols que sofreu. Mas é um jogador aqui que também sofreu muito com o Pubis, viu, esse ano aí. Mas é um atleta dos zagueiros, acredito que é o melhor. Confiante, é uma liderança. Ele sim, é uma liderança. O Rodrigo San, aqui o pessoal gosta dele, considerado um bom zagueiro. Aí vai muito em relação ao momento, né? Mas acho que ele vem também crescendo pelo tempo que ele ficou até afastado, né? E a pubalgia, a gente sabe, acaba sentindo em vários lugares, né? E aí ele sofreu com isso aí. Agora está conseguindo se firmar. Eu vou dar para o Barros esse momento, justamente pelo Barros estar talvez no seu melhor momento da carreira, e agora a gente vai para um confronto que a minha impressão é que a torcida do Vasco está de mal com esse jogador. E o jogador tem aquela moral, aquela presença com o treinador, que é Kaique do Juventude, com Titi. O Titi, que é um jogador mais leve, um volante que sai mais com a bola. A gente fica sempre curioso, porque o Vasco tem um time muito ofensivo, até a característica do Fernando Diniz. Mas o Titi, ele não consegue ser um armador que o Vasco precisa, um toque de qualidade, e também não marca como um Hugo Moura, um volante mais pegador. Então ele fica no meio termo e a torcida não parece que não está curtindo a insistência do Diniz no Tietê. E você, como é que vê o Kaique nessa disputa com o Tietê, meu amigo Matheus? Olha, o Kaique, esse mais primeiro volante, é um jogador de desarme, é um jogador de bom passe, né? Um atleta que teve toda a situação esse ano de acertar com o Grêmio. Aí o Grêmio disse que ele ainda tinha resquícios da lesão, né? E aí não passou nos exames, e aí volta, está se encontrando. Mas eu acho que é um atleta assim, importante, regular, né? Ele não tem assim uma atuação péssima num jogo. Ele é um jogador regular. Eu acho que ele não está assim Num não está bom no melhor momento. momento dele, mas nem no pior. Olha, eu vou dar talvez para o empate nesses dois aí, Tietê e Kaique, porque o Tietê é o alvo atual
da crítica. Nem acho que ele seja o responsável pela derrota nos 2 jogos, mas é o que a galera mais tem focado no sentido de um time que precisa de uma marcação mais forte e o Tietchan não entrega isso. E aí não é nem questão de ir contra os jogadores, sim, muito porque o Tietchan não tem essa característica. Né? Vamos dar um empate, então, entre Kaique e Tietchan. Agora eu não sei se é por aí que se encaixa. O Peixoto, ele entraria como um armador ou Nenê? A gente tem que encaixar porque o Coutinho é o confronto ali entre um dos dois. Eu acho que seria Nenê e Coutinho mais, e talvez Peixoto e Nuno Moreira, né? Então vamos de Acho que vamos Peixoto. nessa, né? É, Tá meio desigual, né, em relação igual, a exato. posições, né? Mas eu acho que é A Peixoto posição. e Nuno Moreira. O Nuno, a gente foi o primeiro jogo, o Matheus, esse do Botafogo, que o Nuno não joga. Para você ver como ele é uma presença cativa no time do Vasco. No Campeonato Brasileiro, ele jogou todos os jogos menos esse. Então, a impressão que me dá é que o Nuno é uma peça mega importante para essa engrenagem do Fernando Diniz. Me fala um pouco das individualidades do Peixoto. O Peixoto é um volante que até jogou mais avançado, ele já fez isso na carreira. É um segundo volante, que pode ser também um primeiro volante. É um atleta que é bastante esforçado. A gente pode ver, sabe? Não, também não é daquela grande técnica, mas um jogador de bom posicionamento, um bom passe, né? E que vem se entregando, dá para ver. Num jogo assim contra o Grêmio, que eu vi, o time acabou perdendo, sofrendo ali pro Grêmio, mas da entrega dele, eu gostei da entrega, às vezes errava, né, porque não tem tanto para jogar um pouco mais avançado, aquilo que o Nenê tem que fazer, vai ter dificuldade, porque não é o cara pensante, né, não é o cara do toque diferente, ele é um cara que vai se aproximar um pouco mais do mandar. A impressão que dá é que o Nuno, a gente comentou aqui, um jogador que parece que se adaptou com uma facilidade absurda ao futebol brasileiro, e ele é uma das peças importantes desse esquema do Diniz. Eu vou votar para o Nuno. É óbvio que as posições não encaixam, mas individualmente eu acho que o Nuno tem feito a diferença no time do Vasco. Agora vem o confronto dos camisas 10, vamos dizer, Nenê e Felipe Coutinho. O Nenê, assim, a gente sabe que ele jogou contra o Sport, fica essa dúvida se ele será o titular para valer. A gente acha que sim, até pela importância do jogo e da reta final aí do Juventude tentando escapar da degola. Como é que está o Nenê nesse momento aí no Juventude? A gente sabe da qualidade dele. Eu estava vendo os melhores momentos contra o Sport, ele puxando um contra-ataque lá no primeiro tempo, correndo. É aquele vovô garoto, né? Como é que tá o Nenê? É o vovô garoto, né, é o cara que faz por merecer. Hoje ainda está jogando uma Série A do Campeonato Brasileiro, né? A gente vê tantos Sim. caras que querem estar, a gente sabe também da dificuldade hoje de achar esse camisa 10 clássico, como é o Nenê, né? Da qualidade que ele tem, como você disse, né? Já desde o ano passado, mas aí tinha situações também de lesão, algumas Isso. outras, mas ele sempre foi, o Juventude já teve um cuidado de colocar, sabe que ele não consegue. O Nenê não vai conseguir jogar 3 jogos ou 4, 90 minutos. Então tem que ter ali sim, cuidado em relação à utilização dele. Mas sobre o Nenê, me chama muito a atenção, e isso é bonito no futebol, ver um jogador com essa idade, ainda estando numa primeira divisão, claro que nessa parte baixa é o Juventude lutando para permanecer, mas que ele, quando ele está em campo, algum momento ou outro, algum lance ou outro, ele agrega. Ele é diferente. Ele tem uma visão diferente do futebol. É isso que faz A ele bola ainda estar parada, jogando, né? sabe? A A bola bola parada também. parada, é um passe, mas essa dá para criar uma polêmica, viu? Eu gosto do Nenê, vou muito a respeito do Nenê. Gosto do Coutinho também, vai ser que vou ficar com o Nenê, viu? Agora É, teve o ano a outra vez foi o Mandaca, agora vou vai ser o mandar, cara. Nenê, mas o pessoal do Vasco tem um respeito enorme pelo Nenê.
Tem. Você sabe que até hoje se discute a idolatria do Nenê. Tem uma galera mais velha que, pelo Nenê ter vindo num momento de baixa do Vasco, né, rebaixado, ele é rebaixado com o Vasco em 2015, mas ele chega no meio da temporada. A impressão que dá, se o Nenê tivesse desde o início do ano, o Vasco não teria sido rebaixado. Ele faz parte daquele time campeão carioca de 2016, último título carioca do Vasco. Ele sobe o Vasco de 2016 a 2017, numa campanha que o Vasco fica invicto e tem uma quantidade de vitórias absurdas. Depois vai caindo, né, na Série B, mas sobe com uma presença muito importante do Nenê. 2017 talvez seja o ano de maior instabilidade do Nenê do Vasco, e é o ano que o Vasco chega na pré-Libertadores, a melhor campanha recente do Vasco no Campeonato Brasileiro, 2017, e ele sai em 2018, né? O Vasco vai para a Libertadores já sem Nenê, o Nenê sai do Vasco. Vai para o São Paulo, depois passa pelo Fluminense, então fica aquela sensação, pô, o cara foi para o Fluminense e tal. E ele volta para o Vasco, já na época de Fernando Diniz, treinando o Vasco, em 2021. O Vasco não sobe e o Diniz sai. O Vasco permanece na Série B pela primeira vez na sua história. Um baque, e o Nenê solta aquela declaração: eu só saio daqui quando o Vasco voltar para a primeira divisão. E o ano de 2022, com o Nenê, o Vasco sobe para a primeira divisão. E tem todo esse contexto, assim, que para muita gente não acha que é ídolo, mas eu acho que ele foi a cara do Vasco por muitos anos. Então, ídolo é muito mais do que apenas título, você pensar, né? Senão não existia idolatria. Mas o cara não é bom jogador, mas às vezes tem uma garra, às vezes tem uma presença, às vezes tem um carisma, e o Nenê se enquadra muito nisso. Eu acho que o Coutinho vive um momento melhor. Talvez seja, a gente tem falado do Coutinho, o Coutinho realmente, a possibilidade dele ir para a seleção brasileira foi real, né? O Ancelotti estava ali em São Januário e ele, assim, vem jogando muito bem. Ele caiu de produção justamente nesses 2 jogos que o Vasco perdeu, mas o Coutinho virou a chave dele. É o maior número de jogos do Coutinho desde 2018, 2019 no Bayern de Munique. Então, vou votar no Coutinho aqui. A galera não vai me matar, não vai ter Mandaca, o Mandaca está voltando aos poucos. Agora, meu amigo Matheus, a gente tem um confronto que seria na parte do ataque, né? Dividindo o ataque do Vasco com 2 atacantes para bater junto com o Juventude. O Bilu, me conta um pouco dele, porque ele, quando acho que o Vasco joga contra o Juventude, ele não aparece. E agora ele consta como o titular, vamos dizer, e ele estaria brigando nesse cara a cara com o Colômbia, o Andrés Gomes, o jogador que o Vasco contratou nessa janela. Bom, o Rafael Bilu está sendo esse cara que foi ganhando agora a titularidade, também muito por méritos dele, mas também outros, né, não conseguindo acrescentar, e ele aproveitou o momento. Ele teve gol aí contra o Fortaleza, então é um atleta que em alguns jogos acrescenta um pouquinho mais, outros não, né? Então vem ali ajudando, seja também ajudar na marcação, de voltar na recomposição, e também nessa parte ofensiva, né? É um jogador também de ter do chute, né? De ter essa característica também da coragem. Andrés Gomes, que é também um dos fatores pela melhora do Vasco, de assistências. Ele foi criticado, mas ele também foi o cara que tentou algo diferente na derrota contra o Botafogo. Ele dá uma assistência para o Pumita, que quase resulta em gol, um dos poucos bons momentos do Vasco. Vou votar no Andrés Gomes. E para finalizar, é um jogador que talvez seja o nome de maior expressão, não de nome como Nenê, não é isso, mas de expressão de resultado, acho que do Juventude, que é o Talhari versus o Ryan. Eu sei que o Ryan está vivendo esse momento mágico, que toca na bola e decide, até uma disputa injusta, mas
Fala um pouquinho do Gabriel, Matheus, que você já tinha elogiado bastante no primeiro confronto contra o Vasco, e eu acho que vem numa crescente, né? O Gabriel Talhari é esse jogador de lado, que joga também como centroavante, é um atleta que de 1,76, né? Às vezes para jogar como centroavante é complicado. Sim. Eu digo de altura, digo dessa posição, mas um jogador que se entrega muito. Aí a gente está falando, né? Tu viu? Vários eu falei assim da entrega. E é isso que o Carpini, por exemplo, procura no time, é isso que precisa também o Juventude agora. Perfeito. É isso, chegamos ao cara a cara, o resultado final, a gente destaca aqui, o Juventude joga com 3 zagueiros, então é difícil fazer essa comparação exata de posição, mas chegamos entre Jardim e Jandrei, deu Jardim, os laterais, o Igor Formiga e o PH deu PH, o Cuesta e o Luan Freitas deu Cuesta, Robert Renan e Wilker Angel deu Robert Renan, e entre Piton e Marcelo Hermes, a gente deixou o empate. O Barros bateu o Kaique, o Tietê, né, empatou com o Peixoto, e o Coutinho bateu o Nenê. Na frente, o Nuno Moreira vence... Não, minto. O Nuno Moreira bate o Peixoto e o Kaique bate o Barros bate o Kaique. E na frente, Bilu perde para Andrés Gomes e Ryan vence Gabriel Talhari. Este é o cara a cara. Uma disputa que lá atrás foi bem mais parelha, talvez pelo momento dos dois times, né? Que estavam brigando os dois ali na zona da degola, e agora o Vasco conseguiu essa sequência e essa melhora na janela. Meu amigo Matheus, muito obrigado pela companhia aqui no Expresso 1923, no Cara a Cara. Dá o seu recado final aqui para a galera que está nos acompanhando ao vivo. É sempre um prazer, viu, participar aí do Cara a Cara e que a gente consiga ver aí um bom jogo, né? Seja um bom jogo entre as duas equipes, que vença o melhor. Claro que o Juventude precisa mais dessa vitória, que aí fica perto, quem sabe, de deixar a zona de rebaixamento, mas a torcida vai ser para que caia um time grande, né? Caia um grande aí, que o Juventude fique na primeira divisão, quem sabe até o Vitória O ficar. Santos já está entrando, né? O Santos já está entrando na brincadeira. Pode ser o Santos e o Inter. Pode ser o Inter, então, não o Santos. O Internacional Porque vai ser triste ver o Neymar cair. Não, vai ser triste, porque a gente quer tanto que na seleção o cara cai, daí ele também, né? Ui, Neymar. Mas é isso aí, cara. E São Januário esse estádio aí é diferente. Estive no ano passado aí, esse ano agora tô de férias, viu? Tô no período aí mais tranquilo, então vai meu colega para aí no Rio de Janeiro, mas aí é diferente, viu? Aí é cheiro de futebol, é igual o Maracanã, acho que até melhor que o Maracanã. São Januário tem uma história bonita, linda no futebol. Tamo junto e vamos ver que vença o melhor no confronto Vasco e Juventude. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.